Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios 4. Se você pode colocar-se em pé, eu peço que se coloque, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler apenas o verso 17, nós vamos trabalhar até o verso 24. Mas o verso 17 nos introduz e diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Pai, nós temos Tua palavra santa e poderosa, aberta diante de nossos olhos. É ela que nos transmite a verdade, que transforma-nos e nos dá vida. Rogamos que Teu Espírito Santo nos ajude, para que, através dela, percebamos a verdade que nos rodeia, para que, através dela, pela fé, reconheçamos quem Tu és, que Tu és um Deus vivo e galardoador daqueles que Te buscam. Ajuda-nos enquanto estamos diante da Tua verdade, nós Te rogamos, em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título desta mensagem é um apelo à moralidade cristã. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e falar sobre santidade no dia de celebrarmos a ceia do Senhor é algo bom e que ajuda-nos em nosso coração. O que é esta moralidade cristã? Eu vou resumi-la numa expressão do apóstolo Paulo, e eu peço que você acompanhe comigo o capítulo 6 da Carta aos Romanos. Quando nós falamos de moralidade cristã, o que nós estamos nos referindo? Na Carta aos Romanos, no capítulo 6, o verso 11 diz: Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Desde o dia em que cremos em Cristo e reconhecemos quem Ele é, que reconhecemos a Sua obra em nosso favor e nos arrependemos de nossos pecados, aquilo que Cristo fez por nós, claramente é estabelecido aqui, reconheçam a verdade, vocês estão mortos para o pecado. Aquele pecado que um dia escravizou-vos, aquele pecado que um dia realmente escravizava a sua vida, você foi liberto disto. Então a ordem do verso 12 é clara: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então no verso 11 é uma verdade espiritual: Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais obedecer o pecado como obedecíamos antes de conhecer a Jesus Cristo. Ele nos livrou dessa escravidão. O verso 12 é um chamado a reconhecermos isto. Portanto, o pecado não pode reinar em sua vida. Ele não pode realmente tornar-se um hábito. Você não pode ser marcado por ele. Mas como isso funciona na prática? Como isso se dá no nosso dia a dia? O verso 13 nos diz. Ele vai claramente nos dizer: nem tampouco apresenteis os vossos membros, os membros do seu corpo, suas mãos, sua inteligência, suas capacidades também, os seus pés, o seu coração, como instrumentos de iniquidade. Ele diz: olha, um dia o pecado usou o seu corpo para realmente satisfazer os seus desejos e para demonstrar o que ele é contra Deus e ele realmente vai contrário a tudo aquilo que Deus chama de santidade. Então não apresente mais, não ofereça mais os membros do seu corpo para a iniquidade. Então ele diz: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é a moralidade cristã? É quando você apresenta o seu corpo, aquilo que você é, para honrar e glorificar ao nome de Deus, para servir a Deus todos os dias da sua vida. Você não mais os oferecerá para servir ao pecado. Você não mais os oferecerá para honrar o pecado. Agora você oferece os membros do seu corpo para glorificar e exaltar a Deus. E essa é uma notícia maravilhosa. Pense em homens violentos, que talvez tenham tirado a vida de outros homens, de famílias. Você olha para o passado deles. Um passado de violência, um passado de crueldade. Mas o sangue de Cristo os libertou. E agora as mãos que foram usadas um dia para matar e tirar a vida, agora são usados para levar outros à vida em Cristo. Isso é maravilhoso.
Pense na vida de pessoas imorais, que viveram na imoralidade e que realmente andaram na imoralidade deste mundo, nos extremos de imoralidade. Quando Cristo os liberta, aquilo fica no passado e agora ele vive com base numa nova verdade. Cristo libertou da escravidão do pecado e aquele corpo que foi um dia usado para a imoralidade, agora é usado para a glória de Deus. Pense em todos os tipos de vícios que podem atacar um ser humano. Os mais simples, aqueles que vemos nas ruas as pessoas praticando, os mais elaborados. Quando eles vêm a Cristo, Cristo os liberta. E agora então o seu corpo é usado para a honra e glória de Deus. Isso é moralidade. Ou seja, a transformação de quem somos. O objetivo que usávamos, o nosso corpo, agora usado para a honra e glória do nosso Deus. Agora olhe aquilo que Paulo vai dizer aos crentes efésios, a partir do verso 17. Ele vai lhes chamar a tornar isso prático na vida deles. E ele não vai tocar em questões quanto à moralidade, mas ele vai entrar no cerne da moralidade. Ou seja, no cerne da santificação do nosso viver. Então a ordem que ele dá é, verso 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Então agora, a respeito da nossa moralidade, do nosso viver, ele diz, aquilo que Cristo fez por você, ter-lhe liberto da escravidão do pecado, exige de você uma verdade. Você não anda mais, você não vive mais, você não se comporta mais como as pessoas desse mundo. A verdade de Cristo em você agora exige algo. Você é diferente delas. Na vida cristã, uma das primeiras lições que eu aprendi foi isto. A minha mãe pregou o Evangelho aos rapazes, às meninas do nosso bairro, da nossa vila, todos eles. Poucos deles vieram a Cristo. Graças a Deus, eu e os meus irmãos cedo conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Na minha adolescência, eu comecei a invejar aquilo que esses rapazes faziam. Eu tinha 11, 12, 13 anos e eu invejava realmente aquilo que eles eram capazes de fazer. Eles eram realmente duros, cruéis, maus em muitos aspectos. E eu invejava como eles eram capazes de fazer aquilo. E muitas vezes eu tentava fazer o mesmo que eles faziam. E tentava imitar o comportamento que eles tinham. Porque realmente eu invejava a força e a capacidade deles. Depois de um certo tempo, Deus começou a me ensinar, ainda da minha adolescência, por que eu não podia viver como eles? Porque simplesmente eu não era um deles. Eu havia sido resgatado por Jesus Cristo. Qual é a razão que você não pode, não viverá como uma pessoa deste mundo? Porque você não é deste mundo. Você não pertence a este mundo. Uma nova vida, um novo comportamento, uma moralidade muito maior do que esse mundo demonstra, agora é exigido de você, porque simplesmente você não é um deles. Não, você não é um deste mundo. Você é alguém que pertence ao reino celestial e você foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, com base nisto, Paulo vai nos dizer que não devemos andar como as pessoas deste mundo andam. E como elas andam? A primeira verdade que ele vai dizer é na vaidade da sua mente. E ao falar da vaidade da mente, ele está falando do próprio processo mental do ser humano. Vaidade significa falta de propósito, algo vazio, fútil, e mente os seus pensamentos. E aquilo que ele diz, que os incrédulos andam na vaidade dos seus pensamentos, é que os pensamentos, o processo mental de um ser humano sem Cristo, é incapaz de levá-lo a qualquer fim proveitoso. Tudo que um homem sem Cristo pensa, tudo que um homem sem Cristo planeja, tudo que ele se dispõe a fazer, não resulta em nada proveitoso. Pode parecer durante um certo tempo que ele está realmente enriquecendo através dos seus processos mentais. Pode parecer que ele está tendo algum tipo de sucesso e fama a respeito disso, mas isso não é verdade. Breve tudo ruirá. E o processo mental do ser humano é simplesmente vaidade, na vaidade da sua mente. E aonde essa vaidade o conduz? Acompanhe comigo Romanos 1, versos 21 a 23. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes, em seus discursos, se desvaneceram, é a mesma expressão, na sua mente, nos seus pensamentos, isso não os levou a nada, e o pior disto é que o coração deles insensatamente se obscureceu através disso. Realmente, os seus discursos se desvaneceram, demonstram que todas as suas conclusões são inúteis e sem valor. E o coração insensato significa que isto é a consequência do pecado reinando no coração. As trevas imperam. Um homem sem Cristo, a cada dia provará mais do amargor das trevas. A sua vida não o levará absolutamente a lugar algum. E aquilo que o verso 22 diz deles é a plena verdade. Dizendo-se sábios, eles agem como? Como loucos. Não há sabedoria alguma nisso. E o verso 23 demonstra como isso chega a um ponto. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe qual é a resposta da mente, do coração e do coração de um homem pecador sem Cristo? A idolatria. Mas é pior do que a idolatria. Um homem sem Cristo se curva diante de demônios. Um homem sem Cristo é um adorador de demônios. Durante o ano inteiro, durante o mês inteiro, durante o dia inteiro e durante a sua vida toda, se ele não conhecer a Jesus Cristo, ele será simplesmente um adorador de demônios. Nada mais do que isso. É isso que a mente dele o conduz. E a consequência disso é que quando ele abrir os olhos para as coisas eternas, será tarde demais. Quando ele perceber diante do que ele se curvou, diante do que ele adorou, e no nosso tempo a palavra de Deus chama-nos a atenção, se no Velho Testamento a idolatria era voltada literalmente a ídolos, no Novo Testamento a idolatria é voltada aos desejos do coração. E desta forma, ele simplesmente anda em sua vaidade. Mas Paulo vai adiante, e ele vai nos dizer, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, que tais homens estão, no verso 18, entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos quer dizer que é uma contínua condição de trevas. E entendimento quer dizer a sua inteligência, a sua mente. E isso nos leva a reconhecer aquilo que Paulo ensina em 1 Coríntios 2,14. O que quer dizer isto de estar entenebrecido no seu entendimento? Paulo explica em 1 Coríntios 2,14. O homem natural, o homem sem Cristo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, este estar entenebrecido no entendimento quer dizer que ele é incapaz de perceber Deus falando com ele. Ele é incapaz de perceber como Deus está o atraindo, como Deus está falando ao coração dele. E o verso é claro ao nos dizer que ele não pode entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. E ele não tem discernimento espiritual. O auge disto é demonstrado no capítulo 1 de João, quando João descreve a vinda de Jesus a este mundo. Observe, verso 9. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Ali estava a luz, ali estava o próprio Deus. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o quê? Não o reconhece. O próprio Deus vem a este mundo, anda entre os homens, em sua luz e sua sabedoria, e o homem é capaz de o reconhecer. O verso 11 é mais claro ainda. Veio para o que era seu, agora falando dos judeus, os judeus que tiveram durante séculos o conhecimento da palavra de Deus. E mesmo estes não o receberam. A palavra receber quer dizer, não lhe deram boas-vindas. Assim é a condição do ser humano. Incapaz de perceber a ação de Deus para com ele, mesmo que o próprio Deus esteja diante deles. E o que isso pode ser resumido? Diante dessa circunstância, ainda há algo que vem tornar isto pior. E o que pode ser pior? 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás.
Ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Toda a sua capacidade, toda a maneira de poder ouvir Deus, ele tornou isso nulo, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se não bastasse a incapacidade do homem para ouvir Deus, se não bastasse toda a podridão do seu pecado e a dureza do seu coração, ainda vem Satanás, e a imagem que se forma aqui, ela é assustadora, ela não é agradável, mas eu vou dizê-la. Pense, a palavra de Deus diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Pense num cadáver estendido sobre a terra. Ele é incapaz de ouvir, ele é incapaz de perceber as coisas que estão ao seu redor. Sabe o que Satanás faz então? Ele pega esse homem morto e ele enterra numa profunda vala e ele enche de terra por cima, para que os seus ouvidos jamais possam ouvir a verdade do Evangelho. Esta é a condição do homem sem Cristo. Se as coisas não podem ser pioradas, Paulo ainda vai dizer no verso 18, que estão separados da vida de Deus, literalmente alheios à vida de Deus, a modalidade de vida que somente Deus possui. Estão separados porque, Efésios 2:1 vai dizer, que vos vivificou, nós que conhecemos a Cristo, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você pode pegar um saco de cimento, 50 quilos, e colocar sobre o peito de um cadáver. O que vai acontecer? Nada. Insensível. Se você colocar um saco de 50 quilos sobre o peito de um homem vivo, ele vai sentir dificuldade em respirar, mas morto não fará absolutamente nada. Infelizmente, a consequência desses separados de Deus nesta vida os atinge também na eternidade. Olha Apocalipse capítulo 20, versos 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E olha o que diz então o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A palavra morte quer dizer separação. Paulo diz que estão alheios, separados da vida de Deus neste mundo. A segunda morte quer dizer que estarão eternamente separados de Deus. Andaram longe de Deus nesse mundo. Passarão a eternidade longe do Deus que eles desprezaram. Isso tem uma causa. O verso 18 vai dizer, pela ignorância que há neles, literalmente, ignorância significa um estado de não conhecimento, e é o resultado de tudo aquilo que Paulo disse até aqui. Não é meramente um conhecimento intelectual, mas experimental. Eles não experimentaram quem é Deus. E aqui então, aquilo que ele está nos dizendo sobre a ignorância que há neles, ele simplesmente está nos revelando algo. Não é Deus que se esconde do ser humano. É o ser humano que rejeita a ideia de relacionar-se com Deus. Não é Deus que foge do homem. O ser humano rejeita qualquer ideia. E Romanos 3,11 expressa isso ao dizer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Simplesmente o ser humano sem Cristo não deseja um relacionamento pessoal com Deus. E sabe qual é a razão? Deus atrapalharia os seus planos. Deus na vida deles seria um atrapalho. E Paulo vai completar no verso 18, ele vai dizer que isso se dá pela dureza, pelo calejamento, pelo petrificar do coração, que é incapaz de reagir aos apelos de Deus. O coração aqui, o homem interior, com seus propósitos, os seus motivos. E essa dureza de coração, então, impede o homem de perceber a presença de Deus e da sua verdade. Tome aquilo que Jesus diz em Mateus 13, no verso 19, ele diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ou seja, Satanás ainda arranca a verdade de perto deles. Os versos 20 e 21 dizem, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Parece que houve algum resultado, mas o verso 21 diz, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa é a dureza do coração humano. Mesmo que a palavra de Deus seja lançada ao coração,
O coração é duro demais para percebê-la e aceitá-la, de maneira que o verso 22 diz que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e o que acontece? Ela fica literalmente infrutífera. Paulo termina esse relato no verso 19 de Efésios 4, dizendo: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Literalmente, havendo perdido todo o sentimento, sua insensibilidade, incapaz de sentir dor ou tristeza, eles se entregaram à dissolução, como escravos dos seus próprios desejos. Para quê? Para com avidez cometerem toda a impureza, para buscar o extremo da manifestação do seu pecado. Sabe o que nós acabamos de ler? A descrição de um homem sem Cristo. Agora você lembra o que o verso 17 diz? Não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, na vaidade da sua mente. Paulo está dizendo a nós, isso é tudo o que Deus não quer de nós. Isso é tudo o que Deus não deseja dos seus filhos. Porque aqueles que não são seus filhos, que não creram em Cristo, a eles Deus destinou algo, e Romanos 1 vai dizer o que Deus destinou a eles. Romanos 1, 24 vai dizer: por isso, ou seja, por este comportamento, Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, por isso, pelo tipo de vida que eles levam, Deus abriu a porta, Deus abriu a porteira, e agora uma grande queda está diante deles, um precipício que termina no abismo. Então Deus disse: olha, é isso que vocês desejam, agora as portas estão abertas, podem realizar o que vocês bem desejam. O verso 26 ele repete isso. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E ele vai repetir uma terceira vez. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Sabe então o que nós concluímos a respeito deste ensino de Paulo? Se Deus entregou o homem incrédulo e sem Cristo a este caminho, Ele não entregou a este caminho você, que é um filho dele. Por que a nossa vida de moralidade precisa ser diferente da vida dos homens deste mundo? Porque o caminho que eles trilham não é o caminho que nós estamos trilhando. Porque o caminho espaçoso que conduz à morte, que eles têm andado, não é o caminho apertado que nós, filhos de Deus, temos andado. Simplesmente você não pode copiar a moralidade das pessoas deste mundo, porque você não pertence a este mundo. O caminho que você segue, o caminho que Deus lhe colocou a partir de crer em Cristo, é um caminho completamente diferente daquele que as pessoas deste mundo estão andando. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, para não nos ajuntarmos num jugo desigual com os incrédulos. Ele está dizendo, vocês não são companheiros, vocês não são iguais, vocês não são pessoas da mesma estirpe. Não tente andar lado a lado com essas pessoas, vocês não são desse grupo. Cristo os resgatou, Cristo os comprou. Nós não podemos seguir a moralidade deste mundo, porque nós não pertencemos a ele. Se Deus abriu as portas para que os homens desse mundo façam o que bem entender, Deus também abriu as portas para nós, mas não deste mundo, do céu. Na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é você? Você ainda está tentando copiar as pessoas desse mundo na sua moralidade? O seu corpo, que um dia foi usado para o pecado e agora foi comprado pelo sangue de Cristo, precisa ser apresentado a Deus para glorificar a Deus e o seu serviço. Você não pode ser como as pessoas desse mundo, no seu vestir, no seu divertir-se, no seu tempo de férias, no seu tempo de folga, naquilo que você faz do seu corpo, nas suas palavras, nos seus pensamentos,
no seu entretenimento. Você não pode ser igual a eles, porque simplesmente você foi livre, liberto, salvo de tudo aquilo que representa o máximo na vida para eles. Você não pertence a este mundo. Paulo vai dar um checkmate nessa questão, ele vai fundo nessa questão, em Efésios 4:20, ao dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo, literalmente. Você já viu Cristo fazendo essas coisas? Quando você lê nas Escrituras, é assim que Cristo vive? É assim que você vê o Senhor Jesus? Paulo está dizendo: algum de vocês viu o Senhor Jesus vivendo à semelhança dos homens deste mundo? Jesus Cristo não os desprezou, mas jamais viveu no padrão deles. Realmente trouxe a eles um padrão muito superior, e até os religiosos daquele dia, daquilo que significava servir a Deus. O verso 21 vai nos dizer: se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Agora ele diz: vocês ouviram algo muito diferente disso. Vocês foram ensinados a um tipo de vida muito diferente da moralidade deste mundo. Vocês foram ensinados segundo a verdade que há em Jesus Cristo. E essa verdade agora é estabelecida em 3 pontos, aos quais nós citamos aqui. Verso 22. Que quanto ao trato passado, aquele que você era antes de conhecer a Cristo, Deus vos despojou do velho homem. Isso já aconteceu. No dia em que nós viemos a Cristo, um velho homem morreu e uma nova criatura veio à existência. Aquele velho homem escravo do pecado não existe mais. Ele se corrompia pelo desejo do engano. Aquele velho homem, aquela velha roupa, aquele velho traje foi tirado. Quanto ao trato passado, Deus já vos despojou do velho homem. Vocês não são mais escravos do pecado. O que Deus está fazendo hoje, verso 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. No dia da nossa conversão, Deus nos tirou do seio do pecado. Deus nos tirou da escravidão do pecado. Sabe o que o verso 23 está dizendo? Agora Deus está tirando o pecado de dentro do nosso coração. É isso que Ele está fazendo. A cada dia Deus está trabalhando para o pecado seja tirado de sua mente e do seu coração. E isto tem por base uma verdade, verso 24, e vos revistais do novo homem. Literalmente o original diz: Deus vos revestiu de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Literalmente Paulo está dizendo: Deus tirou a velha roupa quando cremos, Deus tem transformado o nosso coração, e quando cremos, Ele nos deu um novo vestir, agora nos revestiu de Cristo. É por isso que nós não podemos ser como as pessoas desse mundo. Por vezes nós procuramos uma razão para as questões que sofremos em nosso viver. Por vezes nós procuramos uma razão para o sofrimento, talvez até do nosso coração. Você pode dizer assim: está tudo certo por fora, mas o coração não descansa. Não há nenhum problema externo, não há nenhuma dificuldade externa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento, eu tenho prosperado, mas parece que o meu coração não encontra descanso. Eu tenho realmente andado neste mundo e Deus tem me abençoado, você pode dizer isso, mas eu não encontro descanso ao coração. Sabe o que significa isso? Que talvez você esteja tentando ainda viver segundo as pessoas desse mundo, nos valores das pessoas deste mundo, nas diversões das pessoas deste mundo, e em tudo aquilo que esse mundo é capaz de oferecer. A história conta que quando um grande pregador do passado veio a Cristo, ele era um homem imoral na sua experiência, e enquanto então, depois da sua conversão, enquanto passava pela sua cidade, numa rua onde havia pessoas imorais, uma mulher o avistou, reconheceu e começou a andar atrás dele. Conforme ele andava, ele viu que ela estava andando atrás dele, ele apertou o passo, ela apertou também. Quando ela começou a correr para ver se o alcançava, ele correu também, e ela gritou: ei, fulano, espere, sou eu. E ele vira para trás e diz assim: você é você, mas eu não sou mais eu. Não, eu não sou mais eu.
Alguma coisa aconteceu aqui, e aquele velho homem que você um dia conheceu já não existe mais. Essa é a verdade sobre você. O apelo de Paulo a uma moralidade verdadeira, uma santidade verdadeira, ela encontra vazão nisso. Esse é você, um novo homem, uma nova criatura, não vivendo mais segundo os padrões desse mundo, mas segundo os padrões de Deus. Você agora oferece os membros do seu corpo para glorificar e exaltar a Deus e não mais ao pecado. Esta é a verdade. Que seja, meus irmãos. Porque se você é um verdadeiro cristão e entregou sua vida a Cristo e está vivendo de uma forma diferente disto, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Deus açoita a todo filho que recebe e castiga a todo aquele que Ele ama. Assim é o nosso Deus. Deus não permite que nós, como seus filhos, vivamos como as pessoas deste mundo. E é melhor abrirmos os olhos enquanto há ainda realmente necessidade, há a possibilidade de restauração. Um verso das Escrituras que me chama a atenção, nos Evangelhos, ele diz, o Senhor Jesus mesmo diz, que aquele que cai sobre a rocha, imagine uma rocha, essa rocha é Cristo. Quando você cai sobre a rocha, dá para juntar alguma coisa ainda. Dá para ter ainda alguma validade. Mas quando a rocha cai sobre você, sobra o quê? Nada. Então, realmente, tenhamos atenção com o nosso Deus. O nosso Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Temos a imensa responsabilidade de andar nos seus caminhos, de acordo com a sua boa vontade. Então, aquilo que o verso 17 diz, deve ser claro ao nosso coração. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.